Você já viveu aquele momento estranho em que tudo ao seu redor parece familiar demais? Você entra num lugar pela primeira vez, ouve uma conversa que nunca teve, mas algo dentro de você grita: "Eu já estive aqui, eu já vivi isso antes." Essa sensação é rápida, confusa, mas muito real. E tem nome: déjà vu. Um dos fenômenos mais curiosos e misteriosos que o cérebro humano pode experimentar. Mas o que será que está por trás dessa impressão tão intensa de reviver algo que aparentemente nunca aconteceu? Se você curte esse tipo de mistério ligado à mente, ao tempo e à ciência, aproveita e já se inscreve no canal. Deixa seu like também. Isso ajuda demais o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas como você. Agora respira fundo, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você entende sua própria memória. A palavra déjà vu vem do francês e significa literalmente já visto. É aquela estranha sensação de familiaridade, como se uma experiência nova já tivesse acontecido antes. Durante muito tempo, o fenômeno foi tratado como uma simples curiosidade, sem explicação, sem importância, quase como um erro bobo da mente. Mas com o avanço das neurociências, a coisa ficou séria e os cientistas começaram a investigar de verdade o que acontece no cérebro quando sentimos isso. A explicação mais aceita hoje é que o déjà vu é uma falha momentânea no processamento da memória. O cérebro interpreta uma experiência atual como se fosse uma lembrança do passado, ou seja, ele confunde o presente com o passado, mesmo que os fatos não batam. É como se um curto-circuito acontecesse entre as áreas responsáveis pela percepção do agora e as regiões ligadas às memórias de longo prazo. Um dos modelos mais citados para explicar isso é o da duplicação no processamento. Nele, a informação sensorial, como sons, imagens ou cheiros, segue dois caminhos diferentes no cérebro. Se esses dois caminhos se desencontram, mesmo por milissegundos, o cérebro pode interpretar a mesma informação duas vezes. Na primeira, ele reconhece como algo novo. Na segunda, como se fosse uma lembrança. Pronto. A sensação de déjà vu acontece. Mas por que esse erro só acontece às vezes? Por que ele aparece do nada em situações banais do dia a dia? Essas perguntas ainda estão em aberto. Mas uma coisa é certa: o déjà vu é mais comum em pessoas jovens, principalmente entre os 15 e 30 anos, e tende a diminuir com o tempo. Além da teoria do processamento duplicado, existem outros caminhos possíveis que tentam explicar o déjà vu, e alguns deles envolvem áreas bem profundas do cérebro, especialmente as relacionadas à memória e à percepção do tempo. Uma das hipóteses mais investigadas nos últimos anos envolve os chamados falsos gatilhos de memória. Nessa teoria, o déjà vu acontece quando um detalhe presente no ambiente, como um som, uma textura ou até o padrão de luz, é parecido o suficiente com uma memória real que já temos armazenada. O cérebro faz uma conexão automática, mas como ele não consegue lembrar exatamente de onde aquilo veio, ele preenche a lacuna com a sensação de familiaridade. É como ouvir uma música com acordes parecidos com uma outra que você conhece, mas não lembrar o nome dela. Você sente que já ouviu, mas não sabe quando nem onde. No déjà vu, essa falha ali acontece em nível sensorial, e a memória entra em cena de forma distorcida. Outra linha de pesquisa aponta uma possível ligação entre o déjà vu e os sonhos. Imagine que, durante o sono, o cérebro monta cenários aleatórios. Esses cenários podem ser esquecidos logo ao acordar. Mas ao se deparar com algo semelhante na vida real, o cérebro acessa aquela informação esquecida do sonho e gera a impressão de repetição. Nesse caso, o déjà vu seria uma memória de algo que nunca aconteceu de fato, mas que foi simulado internamente durante um sonho, uma espécie de eco mental. Há também um aspecto neurológico importante.
O déjà vu tem sido observado com mais frequência em pessoas que sofrem de epilepsia do lobo temporal. Em muitos casos, o déjà vu aparece momentos antes de uma crise epiléptica. Isso porque a região afetada é a mesma que processa lembranças, emoções e reconhecimento de padrões. Quando há um disparo elétrico anormal ali, a mente pode interpretar a realidade como uma memória. Mas atenção, o déjà vu por si só não é um sinal de epilepsia. A maioria das pessoas saudáveis experimenta esse fenômeno de forma totalmente inofensiva. O que tudo isso revela é que a mente humana está o tempo todo comparando o presente com o passado. Ela avalia padrões, busca semelhanças, tenta antecipar o que vem a seguir. Esse sistema é tão complexo que, às vezes, pode gerar pequenos curtos-circuitos de percepção. E o mais impressionante é que, mesmo sendo um erro, o déjà vu nos dá uma sensação intensa de certeza. Durante aquele breve momento, não temos dúvida, já vivemos aquilo, mesmo sem qualquer evidência. Essa confiança absoluta em algo falso é uma pista de como o cérebro constrói a nossa noção de realidade. Ele não se baseia apenas no que vemos ou ouvimos, mas também no que ele espera ver. E quando essas expectativas se confundem com lembranças reais, a linha entre presente e passado se embaralha. É como se o cérebro estivesse o tempo todo jogando um jogo de previsão e, de vez em quando, errasse o palpite. Mas será que isso significa que o déjà vu é apenas uma falha sem sentido? Ou será que existe uma função oculta por trás desse fenômeno? Apesar de todas as teorias científicas, existe uma pergunta que continua no ar. Se o déjà vu é apenas um erro, por que ele acontece de forma tão intensa e convincente? Alguns pesquisadores acreditam que o déjà vu pode ser uma ferramenta de checagem cerebral. Um tipo de mecanismo automático criado para garantir que as memórias estão sendo registradas e processadas corretamente. Nesse ponto de vista, o déjà vu não seria uma falha, mas sim uma espécie de teste interno do sistema, como se o cérebro estivesse comparando a memória atual com o seu próprio banco de dados, e ao encontrar uma coincidência parcial, ativasse esse alerta de familiaridade. Outros estudiosos propõem que o déjà vu possa estar relacionado à nossa capacidade de simular mentalmente o futuro. O cérebro humano tem uma habilidade única de prever situações com base em experiências anteriores. Esse processo, chamado de simulação preditiva, é essencial para a sobrevivência. O curioso é que, às vezes, essa previsão pode ser tão realista que, quando o momento acontece de fato, a mente o reconhece como algo já vivido. É como se tivéssemos ensaiado aquela situação internamente, dias ou até semanas antes. E quando ela se torna realidade, surge a sensação de déjà vu. Essa teoria levanta outra possibilidade intrigante. Será que o déjà vu seria um sinal de que o cérebro acertou na previsão? Um momento raro em que a imaginação e a realidade se alinham perfeitamente? Ainda que não haja provas concretas disso, a hipótese é estudada com seriedade por neurocientistas. Há também explicações mais filosóficas. Para algumas correntes da psicologia, o déjà vu pode representar um conflito entre a mente racional e o inconsciente, ou até um momento em que nossos pensamentos mais profundos se alinham brevemente com a experiência imediata. E por mais que a ciência avance, ainda existem perguntas sem resposta. A sensação de déjà vu permanece um lembrete poderoso de como nossa percepção pode ser enganada, de como a realidade, por mais sólida que pareça, é filtrada, interpretada e reconstruída dentro da nossa mente. Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva sobre o que realmente causa o déjà vu, mas o simples fato de que ele existe, de forma tão universal e misteriosa, já diz muito sobre o funcionamento da consciência. Ele nos lembra que somos, ao mesmo tempo, seres racionais.
e profundamente subjetivos, somos feitos de memórias, de expectativas, de fragmentos de tempo que nem sempre seguem uma ordem lógica. E é justamente isso que torna a mente humana tão fascinante. Se você curtiu esse mergulho no funcionamento do cérebro e quer ver mais temas assim, já deixa seu like agora. Se ainda não se inscreveu, aproveita e clica no botão. Aqui no canal a gente vai continuar explorando os mistérios mais incríveis da mente, da ciência e do universo. Até o próximo vídeo.